novo, professora Tabita aqui juntinho com você para mais uma aula dessa nossa maravilhosa eletiva de educação financeira, é isso mesmo. Vem comigo que hoje nós vamos falar como que a gente pode pensar e olhar para o futuro nesse aspecto, sem aquela tensão, né? Aquela tensão, aquela obrigação, mas pensar na sua vida financeira e no seu hoje, construir esse hoje de forma bem consciente, de forma bem estruturada, para que você não sofra, né, o que alguns dos seus papais aí, seus familiares estão passando, vivenciando. Às vezes a gente dá as cabeçadas na vida da gente, mas o importante é que a gente se ligue sempre nas nossas atitudes, para que elas não reflitam de forma negativa aí nos aspectos futuros, tudo bem? Então vamos lá, joga o nosso quadro diretor para a gente ver aí qual é o nosso assunto dessa aula. A gente está falando de aspectos financeiros, obviamente, mas nessa aula, a gente vai ter aí a aula 5 e a 6 estão aqui juntas, unidas. O que é educação financeira nas escolas, galera? Por que estudar isso dentro das nossas escolas? Gente, só se você parar para pensar, você está quanto tempo dentro de uma escola? Desde que você nasceu, né? Você passa uma boa parte da sua vida dentro de uma escola. É o seu ambiente onde você está mais familiarizado. Às vezes não é o lugar que você gostaria de estar tanto tempo, porém é lá onde você vai construir o que você vai ser, o que você vai contribuir com o que você é e também, né, onde você vai ter uma grande rede de amigos, profissionais que vão poder te dar um norte, né? É muito bom estar sempre em interação. Olha lá, gente, o que é educação financeira nas escolas? A educação, a gente tem um conceito aqui, né? A educação financeira nas escolas, ela se representa como uma estratégia, Opa, vamos lá. É porque eu não apertei na canetinha. Aperta, professora. Se dá como uma estratégia fundamental para ajudar as pessoas a enfrentar os seus desafios. Ih, professora, é isso mesmo, a minha vida está cheia de desafios. Meu amor, até a gente morrer, parte desse mundo para algo melhor, nós vamos ter desafios nas nossas vidas. Então, vai se acostumando. Desafios cotidianos e realizar os seus sonhos. Sonhos é bom, né? Ainda mais quando a gente conquista eles. E de forma satisfatória, que sem prejudicar ninguém, né? E, lógico, você vai ter aqueles sonhos individuais e aqueles sonhos coletivos, né? Deixa eu mudar essa coisinha que eu gosto de marcar texto. Talvez o azul fique melhor. Vamos ver. Vamos lá, então. Mas, olha só, galera, você pode se perguntar, né? Você tá aí no seu cantinho e tá dizendo, oh, meu Deus, professora, que desafios, eu nem trabalho, você está falando de financeiro, eu não lido com isso não agora, eu tô de boa. Eu não tenho salário, eu não tenho nem mesada, né? Eu não recebo nada, eu só ali, aí tem uns que vão dizer assim, eu só trabalho nessa minha vida, né? Aí, ótimo que você ajude dentro de casa, até porque se você está inserido nesse grupo familiar, se você tem uma residência, se você se alimenta todos os dias, você tem o que investir, quer dizer que alguém está lhe oferecendo isso, lhe oportunizando isso. Então, você vai ter que contribuir de alguma forma, tá bom? Então, olha lá. A questão é o seguinte. Gente, eu acho que eu estou passando esse mouse, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Muito bem. A questão é, você sabe quanto poderia ser investido em sua casa? Quanto poderia ser investido em sua casa para realizar os reparos que você e os seus pais tanto desejam? Aí eu vou mexer lá naquela seu quartinho, no banheiro que você tem e que todo mundo usa, né? Aí que você gostaria de ter só um para você, ou sei lá. E nesse banheiro coletivo,
você tem muitas coisas para reparar, ou seja, o chuveiro, ou a descarga, né? Ou o próprio azulejo, não sei, a torneira que não fica pingando demais, não sei. Mas esses reparos podem ser necessários. E aí, como é que você pode fazer para ajudar e contribuir com isso? Tem outras situações também, ó, que a gente colocou alguns exemplos da torneira, né, na pia da casa, aí as contas que quando você chega, que vê aquelas correspondências que você vê seu pai e sua mãe segurando um papel branco na mão e os cabelos se arrepiando, aí você diz, meu Deus, tem bomba chegando. Só que você sabe que, além das contas chegando, né, que os seus pais se preocupam hoje, e muitos de vocês, alguns de vocês, né, alguns de vocês já têm o seu dinheirinho, alguns já são até casados, né, já têm uma certa responsabilidade, então vocês sabem do que a gente está falando, né? Então, reparos precisam ser feitos. E aí, isso tudo tem que ter um investimento, né? Quanto que é gasto em cada ida ao supermercado, ou quanto a sua família gasta por mês, mensalmente, para alimentar todo esse grupo familiar, né? Então, tudo isso são aspectos que envolvem o financeiro, que precisa ter estratégia, adquirir estratégias desde agora, para que vocês não incorram em situações perigosas, tá bom? Que vocês viram durante as aulas anteriores com a professora Iris, né? Várias situações, várias ciladas que você pode cair e aí a gente precisa evitar. E se surgir um imprevisto na questão da saúde de algum familiar que ninguém está esperando, ninguém diz assim, esse mês eu vou querer adoecer, vou parar no hospital. Ninguém fala um negócio desse, né, gente? Mas essas coisas acontecem. E aí, você está preparado? Muitas vezes a gente não está. Aí a gente fica, né, desesperado. Como que vai ser isso? Vai ter que ser internado? Como é que vai? É problemático. Né? Se você não estiver financeiramente equilibrado, vai ser muito mais difícil esse momento. E com os seus bens pessoais tão desejados, como o computador, o seu tênis da hora, aquele celular que você tá doidinho, você só fica só de olho lá do colega, mas você ainda não tem, né? Como que eu posso fazer para adquirir esses elementos todos, né? O quanto você deseja desfrutar em sua vida social com os seus amigos, aqueles momentos que ficam para a história, ficam gravados aí no seu coração. Tudo isso, gente, tem que ter uma questão financeira envolvida, né? Um lanche, mesmo um lanche simples, mas se você for com 1, 2, 3 pessoas, já vai aumentar quanto que aquelas pessoas vão contribuir, vai ser dividido de forma igualitária, né? Então a gente sabe que dentro do grupo pode ser que uns possam mais, outros menos, então tudo isso tem que ser pensado. Olha lá o que diz o decreto 7.397, de 22 de dezembro de 2010. Em seu artigo 1º, fica instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira, o ENEF, com a finalidade, então, de promover, isso aqui, gente, em 2010, tá? Promover a educação financeira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. Então, com toda essa problemática, com toda essa situação, com essa clareza dessa necessidade de você fazer com que vocês já tenham, né, consciência das obrigações, responsabilidades de vocês, a gente vem com essa temática. Ter hábitos conscientes de consumo permite exercer a cidadania com mais responsabilidade, porque você vai considerar que o dinheiro envolve a premissa dos direitos e também dos deveres cidadãos. Uma postura crítica diante dos recursos financeiros também vai estimular o consumo responsável e sustentável. Ótimo! É isso que nós queremos. Opa, minha caneta não vai aparecer. Deixa eu ver. Aqui. Consumo responsável e sustentável. Toda vez que você vê essa palavra sustentável, quer dizer que vai servir, você vai utilizar hoje e as próximas gerações também vão usufruir desse mesmo recurso, tá? De modo a preservar o meio ambiente e pensar no coletivo visando o futuro. Olha lá, sendo assim, a educação financeira vai contribuir com o indivíduo e com a sociedade, envolvendo as esferas tanto pessoal quanto a esfera profissional
E também, opa, meu controle está querendo funcionar. E social. Competências que vão envolver essa educação financeira. Galera, olha só que legal. Podemos citar 3 competências que envolvem a educação financeira. O pensamento científico, o crítico e o criativo. Ah, professora, está quase uma construção da eletiva. Pois é, tá vendo como é que é importante? Responsabilidade e cidadania e a argumentação. Então, esses são os aspectos que vão envolver aí essas competências para a educação financeira. Pensamento científico, crítico e criativo vão envolver a exercitação da curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e também criar soluções, inclusive as tecnológicas, com base nos seus conhecimentos das diferentes áreas. Então, esses são os aspectos que vão estar envolvendo essa curiosidade intelectual, tá bom? A partir disso, a educação financeira vai estimular o pensamento crítico, pois torna o indivíduo mais consciente de quê? Das suas ações. O mesmo vai adquirir maior habilidade em resolução dos problemas dentro da sua família, no ambiente escolar e também no ambiente profissional, tá bom? A responsabilidade da cidadania requer agir pessoal e também coletivamente, com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, resiliência, é uma palavra maravilhosa que precisa vocês fazerem uso disso, ter a resiliência, a pessoa consegue entrar numa situação e sair intacto, né? Voltar àquele estado, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. E na argumentação, diz respeito a argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Para quê, professora? Para você formular, negociar, aquele celular, né, aquele tênis, isso nos primeiros negócios que você vai propor na sua vida aí. Mais pra frente vão ser mais outras coisas, né? E defender ideias, isso eu acho muito legal, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbitos locais, regionais e globais, com um posicionamento ético sempre, né, em relação ao cuidado de si e também dos outros e do planeta. Lógico que não pode faltar essa completude toda, essa amplitude, né? Você tem que pensar não só em você. Competências socioemocionais que vão envolver a educação financeira. A educação financeira também vai abordar as competências socioemocionais que são essenciais em qualquer aspecto da vida humana. Tais competências, elas dizem respeito ao comportamento, às relações humanas, que vão permitir a convivência social satisfatória. Essa é uma situação bem, né, conviver socialmente de forma satisfatória hoje é algo que você precisa lutar para obter. E aos aspectos emocionais no âmbito individual, porque você também precisa se conhecer individualmente para poder ter essa convivência social satisfatória, né? Olha lá, essas também contribuem para as atividades cognitivas e acadêmicas, visto que saber lidar com as emoções, né, permitem maior desempenho nas tarefas e estabelecer, você não pode ser só emoção, nem também só razão, você tem que ter um equilíbrio entre isso aí, né? E estabelecer boas relações no contexto social ajuda no seu desenvolvimento, claro, pensando sempre nas duas situações. São 5 características da educação socioemocional que vão interagir com a educação. A autoconsciência, é o fato de se conhecer, o autogerir, ou seja, se administrar a si nos seus impulsos, né? Consciência social, habilidades relacionais e tomada de decisão responsável. Olha que interessante. Depois você senta, olha esse slide com mais cautela, tá? E pode se aprofundar nisso aqui que eu acho muito legal. Essas competências socioemocionais eu acho top. Sendo assim, ter uma boa relação com o âmbito financeiro vai ajudar a desenvolver as competências socioemocionais, devido a impactar nos aspectos emocional, social e profissional. Gente, esses aspectos financeiros vai te influenciar em todas as áreas da tua vida, tá? Intrinsecamente ligado a tudo, né?
Diferença da educação financeira, para matemática financeira. A matemática financeira, a gente vai utilizar os conhecimentos matemáticos para análise de questões ligadas a dinheiro, como acréscimo, descontos, juros simples e compostos, tá? Isso você vê lá com a professora Lúcia e com o professor Maurício, né? Mas você pode estar novamente se perguntando, e onde eu posso aplicar esses conhecimentos, galera? Os conceitos da matemática financeira são aplicados em situações do cotidiano, como os reajustes de preços, empréstimos e financiamentos, aquele carrinho que a família tanto deseja e precisa entrar dentro do orçamento familiar, né? Diferenças, então, ali. Já a educação financeira está relacionada à formação dos sujeitos, ou seja, seu desenvolvimento, o seu autoconhecimento, a sua autogestão, enquanto cidadãos conscientes, com uma relação harmônica com o dinheiro e com as relações de consumo. Ou seja, eu posso viver tranquilamente, vamos dizer assim, lidando com o dinheiro sem medo, porque a gente não pode lidar com o dinheiro com medo, mas de forma prudente, tá? Para ter um consumo que seja, eu vou consumir aquilo que realmente eu estou necessitando, não só o que eu desejo. Não é o momento de desejar algo que está fora do orçamento. Ou seja, aprender a consumir melhor para poder se planejar a longo prazo, o que vai permitir ao sujeito gerir a própria vida, claro, né? Quem não gostaria, né? Ter essa independência. Uma das competências propostas na própria Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Objetivos dessa temática nas escolas. A educação financeira, então, ela apoia-se em 7 objetivos intimamente ligados a dimensões espacial e temporal. E o que são essas dimensões, gente? A dimensão espacial vai se referir em como os conceitos da educação financeira são tratados, tomando-se como ponto de partida o impacto dessas ações individuais sobre o contexto social e vice-versa. A dimensão temporal vai se tratar dos conceitos que são abordados a partir da noção que esses indivíduos, né, de que as decisões tomadas no presente podem afetar o futuro. Então, comprar um carro cujo orçamento não entra na situação financeira da família, vai dar BO, vai dar ruim lá para frente, né? Há 4 objetivos relacionados à dimensão espacial, que são formar para a cidadania, ensinar a consumir e a poupar de modo ético, consciente e responsável, oferecer conceitos e ferramentas para a tomada de decisão autônoma baseada em mudança de atitude. Tem que ter essa mudança de atitude. Se você consumia muito de forma desregulada, você precisa mudar. Formar disseminadores, ou seja, ter pessoas como você, querido aluno, que vá lá na sua casa e vá falar sobre essa questão, né? De forma bem clara, de forma objetiva. Os 3 objetivos relacionados à dimensão temporal, que são ensinar a planejar em curto, médio e longo prazo, desenvolver a cultura da prevenção, isso você vai incutir na sua família aí, proporcionar a possibilidade de mudança na condição atual, tá? Então, todos esses aspectos, eles estão ali relacionados com o que você é, como está. Você vai ter aquele olhar, como é que a minha família está, né? Ah, joga lá pra mim, diretor, deixa eu ver um negócio aqui, que eu acho que tem uma atividade. Joga lá pra mim, que eu acho que ainda tem uma proposta aqui. Ai, meu Deus. Mão na massa, a professora tá distraída. Olha, gente, a atividade que a gente propõe para vocês aí. Assistir ao vídeo, que tá ali o link, tá? O tema é Educação Financeira nas Escolas. Pra quê? Por quê? Você vai assistir, é um vídeo curtinho. Em grupo, vai levantar os principais pontos de destaque do vídeo e que trouxe reflexão ao grupo. Você, em sequência, vai identificar os personagens, os desejos dos componentes da família apresentados e as suas frustrações diante da falta de planejamento. Orientações, gente. Nesta atividade, os estudantes devem pesquisar a parte 2, tá? Atividade 2. Economia familiar e seus benefícios. Nesta atividade, os estudantes devem pesquisar sobre os itens básicos de uma cesta básica, pensando numa família de 4 indivíduos, ok? Ah, a pessoa tem mais, mas você vai aumentando de acordo com. O que não impede de então estar aumentando isso aí. Após esta pesquisa, os estudantes devem preencher a tabela disponibilizada, descrever quais são esses itens
e realizar uma comparação dos valores de seus respectivos quantitativos de pelo menos 2 ou 3 supermercados diferentes. A ideia é de que os estudantes discutam e reflitam sobre as diferenças de preços entre os itens de cada, porque para cada família, né, vai ter uma opção aí diferenciada, até por causa que os mercados não são iguais, mas enfim. E de que percebam a necessidade de pesquisar o que consomem, tá? Os estudantes podem criar histórias em quadrinho para realizar a exposição do que aprenderam com essa atividade. E a tabela é essa daqui, ó, onde você vai identificando de acordo com as marcas, né, e vai verificando aí o que seria mais viável ou não para a sua família. E isso, os itens da cesta básica comum aí na sua região. E aqui algumas ideias, né, de como vocês poderiam criar uma historinha tratando sobre isso, tá bom? Terceira atividade, agentes conscientes e conscientizadores. Organizar uma roda de conversa com os estudantes, discutindo sobre o problema da falta de água e suas consequências, bem como formas de economizar energia em suas residências. Realizar as anotações de cada ponto. No segundo, peça aos estudantes que desenvolvam um panfleto, como a gente mostrou aqui alguns exemplos, ou cartaz ou cartilha, com as dicas discutidas em sala. Os resultados, gente, podem ser expostos ou apresentados para outras turmas em sua unidade escolar, tá bom? O intuito a quarta atividade, porque a gente está falando que são 6, aqui tem mais aulas incluídas aqui, né? Então, a quarta atividade, debate sobre educação financeira. O intuito desta é que a última atividade sugerida é estimular o pensamento criativo em relação às questões financeiras, bem como promover a comunicação e o trabalho na sua equipe. Você vai dividir a turma em 2 grupos, um a favor e outro contra o tópico específico relacionado à educação financeira, por exemplo, a importância de ensinar a educação financeira nas escolas ou sobre juros e porcentagens, etc. Cada grupo vai ter um tempo para se preparar os seus argumentos. Realize o debate, garantindo que todos os alunos tenham a oportunidade de participar, tá? Professor presencial, fique de olho nesse quesito. Ao final do debate, promova uma discussão em toda a turma para refletir sobre os diferentes pontos de vista apresentados. Encoraje os alunos a compartilhar suas próprias experiências e opiniões sobre o tema. Conclua a atividade destacando a importância do debate e do pensamento crítico na compreensão de questões financeiras. É isso aí, galera. Aí a gente espera que vocês desenvolvam todas essas etapas, são 4 atividades aí, dentro desse momento aí presencial e também lá à distância, tudo bem? A Prof. Tabita vai ficar aqui à sua disposição, qualquer coisa é só, beleza? Beijo grande, tchau, tchau!